A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. No primeiro comentário fixado, vocês encontrarão o link para o nosso canal, para o nosso grupo de WhatsApp e para o canal do Padre Daniel Ribeiro. Recomendo que entrem nos 3 links para vocês entenderem direitinho como funciona. Sobretudo no primeiro, que é do canal, tá bom? Não esqueçam de deixar o seu like, não dói o dedinho e ajuda a que o YouTube compartilhe com mais pessoas e dessa maneira nós todos estaremos sendo responsáveis pela evangelização. Bem como inscrevam-se no canal e no final deste vídeo eu deixarei uma jaculatória para que vocês escrevam nos comentários. Dessa maneira eu vou saber quem é que chegou ao final. E eu vou colocar uma informação extra no finalzinho. Quero ver quem chegou, vai ter que falar essa informação extra. Vamos ver quem chegou, tá bom? Vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo 1, reinado de Davi. Depois da morte de Saul, Davi voltou da derrota dos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. Ao 3º dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul. Trazia as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Chegando perto de Davi, jogou-se por terra, prostrando-se. Davi disse-lhe: "De onde vens?" "Salvei-me do acampamento de Israel", respondeu ele. "Que aconteceu?" perguntou Davi. "Conta-me." Ele respondeu: "As tropas fugiram do campo de batalha e muitos homens do exército tombaram. Saul e seu filho Jonatas também morreram." "Como sabes?" perguntou Davi ao mensageiro, "que Saul e seu filho Jonatas morreram?" O mensageiro respondeu: "Achava-me no monte de Gilboé, quando vi Saul atirar-se sobre a própria lança, enquanto era perseguido pelos carros e cavaleiros. Ora, voltando-se, viu-me e chamou-me. Eu disse: Eis-me aqui." "Quem és tu?" disse ele. "Eu sou um amalecita", respondi. "Aproxima-te", continuou ele, "e mata-me, porque estou tomado de vertigem, se bem que ainda esteja cheio de vida." Aproximei-me dele e o matei, pois via que ele não poderia sobreviver depois da derrota. Tomei o dilema que tinha na cabeça e o bracelete do braço e os trouxe ao meu senhor, ei-los. Então tomou Davi as suas vestes e rasgou-a, imitando neste gesto todos os que estavam com ele. Estiveram em pranto, choraram e jejuaram até a tarde por causa de Saul, de seu filho Jonatas, do exército do Senhor e da casa de Israel, que havia caído sobre a espada. Davi perguntou ao mensageiro: "De onde és?" "Eu sou filho de um estrangeiro", respondeu ele, "de uma amalecita." Davi disse-lhe: "Como não receaste levantar a mão contra o ungido do Senhor para matá-lo?" E chamando um de seus homens, Davi disse-lhe: "Vem, mata-o." O homem o feriu e ele morreu. Davi disse-lhe então: "Tu és culpado. Tua própria boca deu testemunho contra ti quando disseste: Matei o ungido do Senhor." Compôs então Davi o seguinte cântico fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas, ordenando que fosse ensinado aos filhos de Judá. É o canto do arco, que está escrito no livro do justo. Tua flor, Israel,
pereceu nas alturas. Como tombaram os heróis, não anuncieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não exultem as filhas dos filisteus, para que não se regozijem as filhas dos incircuncisos. Montanhas de Gilboé, não haja sobre vós, nem orvalho nem chuva, campos assassinos, onde foi maculado o escudo dos heróis. O escudo de Saul estava ungido não com óleo, mas com sangue de feridos, com a gordura de guerreiros. O arco de Jonatas jamais recuou, a espada de Saul jamais brandiu em vão. Saul e Jonatas, amáveis e encantadores, nunca se separaram, nem na vida nem na morte. Mais velozes do que as águias, mais fortes que os leões. Filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro vossos vestidos. Como caíram os heróis em pleno combate, Jonatas tombou sobre as tuas colinas. Jonatas, meu irmão, por tua causa meu coração me comprime. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Como caíram os heróis, como pereceram os artilheiros de guerra. Capítulo 2. Davi, rei em Hebrom. Depois disso, Davi consultou o Senhor. Devo subir a alguma das cidades de Judá? Perguntou ele. Vai, respondeu o Senhor. Davi retomou, aonde irei? A Hebrom. Davi subiu a Hebrom com suas 2 mulheres, Aquinoã e Jezrael, e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. Levou também Davi os homens de sua tropa com suas famílias e fixaram-se nas cidades de Hebrom. Os homens de Judá foram ali e ungiram Davi como rei na casa de Judá. Foi anunciado ao rei que os homens de Jabes em Galaade haviam sepultado Saul. Davi mandou-lhes mensageiros dizendo: Bendito sejais pelo Senhor por ter desfeito essa obra de misericórdia para com o vosso senhor Saul, sepultando-o. Que o Senhor, por sua vez, se mostre bom e fiel para convosco. E eu também vos beneficiarei por essa ação que fizestes. Coragem, sede homens valentes. Vosso senhor Saul morreu, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Isbaal, rival de Davi. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, e levou-o a Manaim, onde o declarou rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou durante 2 anos. Só a casa de Judá seguiu Davi. 7 anos e meio reinou Davi sobre a casa de Judá em Hebrom. Batalha de Gabaon. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbaal, filho de Saul, saíram de Manaim para Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e a gente de Davi puseram-se também em marcha e encontraram-no perto da piscina de Gabaon, acampando uns de um lado da piscina e outros de outro. Abner disse a Joabe: aproximem-se os jovens para lutar em nossa presença. Vamos, respondeu Joabe. Apresentaram-se, pois, 12 homens de Benjamim, da parte de Isbaal, filho de Saul,
e 12 da gente de Davi, tomando cada um a cabeça do seu adversário, mergulhou-lhe a espada no flanco, de tal modo que caíram ambos ao mesmo tempo. Deu-se a este lugar o nome de Eucate Assurim, em Gabaon. Travou-se uma violenta batalha naquele dia, tendo Abner e os homens de Israel cedido diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abijessé e Asael. Este tinha os pés ligeiros como uma gazela selvagem. Pôs-se a perseguir Abner, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. És tu, Asael? Disse-lhe Abner, voltando-se. Sim. Volta-te à direita ou à esquerda. Ataca um destes homens e leva-lhes os despojos. Mas Asael não quis deixá-lo. Abner disse-lhe novamente: Deixa-me. Queres que eu te fire e te deite por terra? Como poderia eu depois aparecer diante do teu irmão Joabe? Mas como ele se recusasse a abandoná-lo, Abner feriu-o no ventre com a ponta de sua lança. A lança saiu-lhe pelas costas e Asael caiu, morrendo ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar onde ele jazia morto se detinham. Joabe e Abijessé continuaram a perseguir Abner. O sol se punha quando chegaram à colina de Ama, ao oriente de Gaia, no caminho para o deserto de Gabaon. Então, os benjaminitas, que se tinham ajuntado atrás de Abner, formaram-se numa tropa e fizeram alto no cimo de uma coluna. Abner chamou Joabe e disse-lhe: Não cessará a espada de devorar? Não sabes, porventura, que isso acabará mal? Que esperas para ordenar a estes homens que cessem de perseguir seus irmãos? Joabe respondeu pela vida de Deus: Se nada tivesses dito, estes homens não teriam cessado de perseguir seus irmãos antes de amanhã. Joabe tocou a trombeta. Toda a tropa parou de perseguir os israelitas e o combate terminou. Abner e sua gente caminharam toda a noite na planície. Passaram o Jordão, seguiram todo o desfiladeiro e atingiram Manaim. Joabe, tendo parado de perseguir Abner, juntou todo o seu povo. Faltavam 19 homens da gente de Davi, sem contar Asael. Mas os homens de Davi tinham matado 360 homens entre os benjaminitas e os de Abner. Levaram Asael e sepultaram-no no túmulo de seu pai em Belém. Joabe e seus homens caminharam durante toda a noite. Chegaram a Hebrom ao despontar da aurora. Os primeiros filhos de Davi. Capítulo 3. Prolongou-se por muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Mas à medida que o poder de Davi ia se fortificando, a casa de Saul ia se enfraquecendo. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Aquinoam, de Jezrael. Quileabe, o segundo, de Abigail, viúva de o Carmelita. Absalão, o terceiro filho de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite,
Safatias, o quinto filho de Abital. E o sexto, Jetraã, filho de Egla, mulher de Davi. Estes foram os filhos que nasceram a Davi em Hebrom. Abner negocia com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a de Davi, Abner teve autoridade na casa de Saul. Ora, Saul tinha uma concubina chamada Resfa, filha de Aías. E Isbaal disse a Abner: por que te aproximastes da concubina de seu pai? Abner indignou-se com essas palavras de Isbaal e disse: sou, porventura, uma cabeça de cão a serviço de Judá? Enquanto neste momento trabalho pela casa de Saul, teu pai, pelos seus irmãos e seus amigos, não o deixando cair nas mãos de Davi, vens tu acusar-me de pecado com essa mulher? Deus me trate com maior rigor se eu não procurar para Davi tudo o que o Senhor lhe prometeu, a saber, tirar a realeza da casa de Saul e firmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Isbaal não soube o que responder a Abner, porque o temia. Abner enviou então mensageiros a Davi para perguntar-lhe: de quem é a terra? Faze aliança comigo e eu te darei mão forte para reunir em torno de ti todo o Israel. Davi respondeu: está bem, farei aliança contigo, mas com uma condição. Não te apresentarás diante de mim sem trazer contigo Micol, filha de Saul, quando vieres ver-me. Davi enviou mensageiros a Isbaal, filho de Saul, para dizer-lhe: devolve a minha mulher Micol, que desposei a preço de 100 prepúcios de filisteus. Isbaal ordenou que a tirassem de seu marido Faltiel, filho de Lais, que a acompanhou chorando até Baurim. Ali, Abner disse-lhe: volta para tua casa. E ele voltou. Abner pôs-se em contato com os anciãos de Israel e disse-lhes: já há tempo que desejais ter Davi como vosso rei. Fazei-o, pois agora, porque o Senhor disse de Davi: por meio de Davi, seu servo, livrarei meu povo de Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner, que havia dito a mesma coisa aos benjaminitas, foi a Hebrom para informar Davi de tudo que fora aceita por Israel e por toda a casa de Benjamim. E apresentou-se a Davi em Hebrom, acompanhado de 20 homens. Davi deu um banquete a Abner e seus companheiros. Disse então Abner a Davi: irei para reunir ao redor de meu senhor, o rei, todos os israelitas, para que se façam aliança contigo, e reinarás sobre toda a terra que quiseres. Davi despediu-se de Abner e ele partiu tranquilamente. Assassinato de Abner. Entretanto, os homens de Davi voltavam com Joabe de uma expedição, trazendo uma grande presa. Abner não estava mais com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha despedido e ele partira em paz. E voltando, Joabe com toda a sua tropa disseram-lhe que Abner, filho de Ner, viera ter com o rei e este o deixara ir em paz. Joabe foi ter com o rei e disse-lhe: que fizestes? Abner, filho de Ner, veio a ti? Por que o deixastes partir? Tu conheces, bem sabes que é para enganar-te,
para espiar tuas idas e vindas e sondar tudo o que fazes. Deixando Davi, Joabe mandou emissários atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe tomou-o à parte, para dentro da porta, como para falar-lhe em particular. E lá feriu-o mortalmente no ventre, vingando o sangue de seu irmão Azael. Quando Davi soube do acontecido, exclamou: sou inocente, eu e meu reino, diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner. Que ele caia sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Não faltem jamais em sua casa homens atacados de sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, caiam pela espada de fim de fome. Joabe e seu irmão Abjessé tinham assassinado Abner por ter este matado seu irmão Azael depois da batalha de Gabaon. Davi disse a Joabe e a toda a sua tropa: rasgai vossas vestes, cobri-vos de saco e pranteai Abner. E o rei seguiu atrás do féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei pôs-se a chorar em alta voz sobre o seu túmulo, e todo o povo chorou. E Davi cantou a seguinte lamentação, chorando por Abner: devia Abner morrer, como morrem os insensatos. Tuas mãos não estavam algemadas, nem acorrentados os seus pés. Caístes como se cai diante dos celerados. E o povo chorou sobre ele. Depois, como todo mundo viesse a Davi insistindo em que ele tomasse algum alimento antes de acabar o dia, ele fez esse juramento: que o Senhor me trate com todo o seu rigor, se eu comer pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo soube e o aprovou, como aliás lhe parecia sempre bom tudo o que o rei fazia. Todo o exército e todo Israel reconheceu naquele dia que o rei não tivera parte alguma na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse aos seus servos: não sabeis que um grande chefe caiu hoje em Israel? Quanto a mim, sou ainda fraco, embora tenha recebido a unção real. Esses homens, filhos de Sárvia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua aqueles que fizeram mal segundo os seus próprios atos. Capítulo 4. Assassinato de Isbaal. Quando o filho de Saul soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu o ânimo e todo Israel ficou consternado. Ora, tinha ele a seu serviço 2 chefes de bando, um chamado Baana e o outro Recabe, ambos filhos de Remon de Berot, benjaminitas, porque Berot também fora contada entre os benjaminitas, embora seus habitantes se tenham refugiado em Getaim, onde residem até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha também um filho paralítico dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando chegou a Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama fugiu, levando-o consigo, mas na precipitação da fuga, o menino caiu e ficou manco. Chamava-se Mefibosete. Os filhos de Remon de Berot partiram no maior calor do dia e foram à casa de Isbaal, que estava dormindo à cesta.
penetraram na casa sobre o pretexto de buscar trigo e feriram-no no ventre. Recabe e seu irmão Baana conseguiram entrar furtivamente e, tendo penetrado na casa onde Isbaal repousava no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no de morte e cortaram-lhe a cabeça. Tomaram-na depois consigo e andaram toda a noite pelo caminho da planície. E levaram a cabeça de Isbaal a Davi em Hebrom. Eis aqui, disseram-lhe, a cabeça de Isbaal, filho de Saul, teu inimigo, que queria matar-te. O Senhor vingou hoje o rei, meu senhor, de Saul e de sua raça. Mas Davi respondeu a Recabe e ao seu irmão Baana, filhos de Remon de Berote, pela vida de Deus, que me salvou de todos os perigos, o homem que me veio anunciar a morte de Saul, cuidando trazer-me uma boa notícia, tomei-o e matei-o em Ciceleg, em recompensa de sua boa mensagem. Quanto mais agora homens celerados que mataram um inocente dentro de tua casa, em seu leito. Não vos pedirei eu conta de seu sangue, e não vos farei desaparecer da terra? Davi ordenou aos seus homens que o matassem. Cortaram-lhe as mãos e os pés e penduraram-nos junto da piscina de Hebrom. A cabeça de Isbaal foi recolhida e depositada no túmulo de Abner em Hebrom. E agora o Salmo 43. Oração pela pátria oprimida. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram. A obra que fizestes em seus dias, nos tempos de antanho. Para implantá-los, expulsastes com as vossas mãos nações pagãs, para lhes dardes lugar, abatestes povos. Como efeito, não foi com a sua espada que conquistaram essa terra, nem foi seu braço que o salvou, mas foi vossa mão, foi vosso braço, foi o resplendor de vossa face, porque os amastes. Meu Deus, vós sois o meu rei, vós que destes a vitória a Jacó. Por vossa graça repelimos os nossos inimigos. Em vosso nome esmagamos nossos adversários. Não foi em meu arco que pus minha confiança, nem foi minha espada que me salvou, mas fostes vós, que nos livrastes de nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Era em Deus que em todo o tempo nos vangloriávamos e seu nome sempre celebrávamos. Agora, porém, nos rejeitais e confundis. Já não ides à frente de nossos exércitos. Vós nos fizestes recuar diante do inimigo, e os que nos odiavam pilharam nossos bens. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos dispersastes entre os pagãos. Vendestes vosso povo por um preço vil. O pouco lucrastes com essa venda. Fizeste-nos o opróbrio de nossos vizinhos, desprezo e zombaria daqueles que nos cercam. Fizestes de nós a sátira das nações pagãs, e os povos nos escarnecem à nossa vista. Continuamente estou envergonhado, a confusão cobre-me a face, por causa dos insultos e ultrajes de um inimigo cheio de rancor. E apesar de todos estes males que nos sobrevieram,
Não vos esqueçamos, nem traiamos vossa aliança. Nosso coração não se desviou de nós, nem nossos passos se apartaram de vossos caminhos, para que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolvais de trevas. Se houvéramos olvidado o nome de nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estranho, porventura Deus não o teria percebido? Que ele conhece os segredos do coração? Mas por vossa causa somos entregues à morte todos os dias e tratados como ovelhas de matadouro. Acordai, Senhor, porque dormis. Despertai, não nos rejeiteis continuamente. Porque ocultais a nossa face e esqueceis nossas misérias e opressões? Nossa alma está prostrada até o pó e colado no solo o nosso corpo. Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. E agora, lá vai a jaculatória. Essa jaculatória, Jesus, Maria, José, 7 anos, cada vez que recitada a indulgência plenária, se recitada durante 1 mês. Então, se você falar uma vez Jesus, Maria e José e tiver cumprido todas as condições da indulgência, você recebe 7 anos cada vez que você fala. Se você tiver cumprido todas as condições, né? Jesus, Maria e José, 7 anos. Se você recitar durante 1 mês Jesus, Maria e José e tiver cumprido todas as condições, aí você recebe uma indulgência plenária. Então, ela é parcial de 7 anos, cada vez que se recita a indulgência, e plenária se recitada durante 1 mês consecutivo. Repetindo, desde que tenha feito todas as condições. Bom, eu não sei se vocês responderam. Quem quer saber como é que ganha uma indulgência plenária e uma parcial? Se alguém quiser, me fala. Se todo mundo já souber, aí eu não preciso colocar. Jesus, Maria e José é a nossa frase de hoje. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José. Facinha de lembrar, né? Jesus, Maria, José. Já falei 4 vezes. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, pessoal!